Olá, pessoal! E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, animados aí. Boa noite, professora Ana, nossa querida coordenadora aí, então, do CPOAB primeira fase. Essa semana, então, a nossa coordenadora, a professora Ana, ela propôs, então, que voltássemos a compartilhar conteúdos aqui na página do CPOAB, certo? Então, se você conhece alguém que vai prestar aí o próximo exame ou que está prestes aí a se formar e vai precisar de algum preparatório para o OAB, então não deixe de indicar aí o nosso Instagram, porque dicas valiosas sempre até o dia da prova, tanto para a primeira quanto para a segunda fase, estarão disponíveis aí para vocês, certo? Então, o que nós pensamos para essa semana aí de reinauguração, de reativação da nossa página aqui do CPOAB. Faltam em média aí 22 dias para a prova, para a próxima prova, para a primeira fase do 35º exame de ordem. Então, é este momento em que os alunos mais procuram os professores das principais disciplinas para perguntar: professor, o que eu devo estudar nos próximos dias, então, para que eu possa ir fazer uma boa prova de primeira fase? Então, aqui em Direito Tributário, nós temos alguns temas que são reiteradamente cobrados pela FGV. O aluno, ele tem que conhecer a banca. E como ele conhece a banca? Resolvendo questões através de provas passadas. Então, eu já, obviamente, fiz isso para vocês, já fiz um filtro aqui dos principais temas que o OAB gosta de cobrar. Sempre e em toda prova teremos aí, então, uma questão necessariamente relacionada a espécies tributárias. Obviamente, se estamos falando em direito tributário, o aluno ele precisa se lembrar que nós temos sempre, então, competência, entes que vão instituir determinados tributos. E qual é o tributo que será instituído? Então, entra aí o tema espécies tributárias. Temos o tema responsabilidade tributária. O Estado, como ente e instituidor do tributo, ele tem o dever de cobrar. Ao passo, e que cabe ao contribuinte ou ao responsável tributário proceder com o pagamento do tributo. Então, temos a figura aí, um tópico, responsabilidade tributária. Não necessariamente o contribuinte que praticar o fato gerador será, então, o obrigado ao pagamento do tributo. E mais outros temas, ficaríamos aqui pelo menos 1 hora fazendo a revisão dos principais temas. Por isso, o material que foi disponibilizado aí no link do nosso Instagram, eu trouxe, além das questões do último exame, que vou resolver aqui com vocês, alguns temas para que vocês possam, então, depois fazer a leitura aí com calma e fica aí como uma revisão para esses últimos dias aí de preparação para a primeira fase aqui em Direito Tributário, certo? Então, vamos aí à leitura da primeira questão. O município X, desejando fomentar os pequenos negócios de tintura e lavanderia na cidade, editou em 2018 lei ordinária que fixou a alíquota do ISS em 1,5% sobre o preço desses serviços. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Estamos aqui diante de uma questão que está tratando do quê? Espécie tributária. Qual a espécie tributária? ISS. Quem tem a competência para instituir o ISS? Município. Através de quê? De uma lei ordinária. Princípio da legalidade aqui também, já vamos pegando essa revisão. Nota-se que o município, por via de lei ordinária, ele fixou uma determinada alíquota para determinado serviço. Só que aqui no caso do ISS, nós temos uma lei complementar. É a Lei Complementar 116 de 2003. Nessa lei complementar, ela então, o que ela visa? Ela visa institucionalizar, determinar condutas para que os municípios, ao instituírem o ISS, o façam de maneira, então, aí mais padronizada, certo?
E aqui, este município, usando da sua competência para instituir o ISS, editou em 2018 uma lei que fixou uma alíquota de 1,5 sobre o serviço. A alternativa A nos diz, então, vamos procurar agora qual é a afirmativa correta. Alternativa A referida alíquota de ISS não poderia ser fixada por lei ordinária, mas sim por lei complementar municipal. Vamos deixar em aberto aí. Alternativa B, a referida alíquota de ISS foi fixada sobre base de cálculo equivocada, pois não deveria incidir sobre o preço do serviço. Alternativa C, a referida alíquota de ISS não viola a alíquota mínima geral de ISS estabelecida, então, na Lei Complementar Federal, pois os serviços de tintura e lavanderia constituem hipótese de exceção à regra geral de alíquota mínima. Alternativa D, a referida alíquota de ISS viola a alíquota mínima geral de ISS estabelecida em lei complementar federal. Então, vamos aqui voltar ao nosso raciocínio. ISS, competência, município por via de lei ordinária. Certo? Então, nós temos uma lei complementar geral que traz ali algumas normas que todos os municípios, ao instituírem o ISS, deverão seguir. E uma delas é exatamente sobre a alíquota mínima para o ISS. Todos os municípios, ao instituírem o imposto por via de lei ordinária, deverá então seguir a alíquota mínima de 2%. E neste caso, o município X não seguiu. A alternativa A, então, está incorreta, porque aqui não é o caso, né? Não poderia ser fixada por lei ordinária? Não, não é isso. Até poderia, mas a lei deve observar, então, a alíquota mínima de ISS, que no caso, 2%. Ok? A alternativa B nos falou, então, que a alíquota foi fixada sobre base de cálculo equivocada. Também não é o caso, pois o ISS pode sim incidir sobre o preço do serviço. Ok? A alternativa C, então, falou que a referida alíquota não viola a alíquota mínima geral do ISS. Viola sim, porque, em regra, a Lei Complementar 113, ela nos traz, então, a previsão de que essa alíquota ela tem que ser 2%. A alternativa correta, então, aqui é a alternativa D, a referida alíquota de ISS viola a alíquota mínima geral de ISS estabelecida em lei complementar federal. Fica aí, então, uma revisão de espécie tributária, tema ISS, certo? Cobrado aí no nosso último exame. Mais uma questão. Maria recebeu de seu tio, em 2019, a posse de um automóvel de alto valor para facilitar o seu transporte até a faculdade. Em 2020, seu tio resolveu realizar, em favor de Maria, a doação do automóvel, sob condição suspensiva, por escritura pública. O evento previsto na condição era o de que, se Maria, ela deveria então se formar na faculdade até o fim do ano de 2021. Contudo, ela abandona a faculdade, escoando o ano de 2021 sem que se formasse. Diante desse cenário, à luz do CTN, o ITCMD, Imposto sobre a Transmissão, Causa, Mortes e Doação. Vejam bem, olha a contextualização que a FGV traz. Ela é bem clara, ela vai dando dicas. Então, o aluno ele precisa ter paciência e ler com responsabilidade, sempre contextualizando o que a banca deseja, então, que ele responda, certo? Nós estamos aqui no caso de doação, que tem uma condição suspensiva. Então, a doação, para se tornar um ato perfeito aqui, neste caso, né, para que Maria, então, recebesse em doação o automóvel que seu tio gostaria de lhe dar, ela deveria se formar na faculdade até 2021,
só que ela abandonou o curso. Então, ela não cumpriu com a condição. Então, a doação não se tornou perfeita. Nós temos aqui que nos lembrar do artigo 116 e 117 do CTN, que trata sobre o fato gerador. A questão, ela foi contextualizada considerando o ITCMD. Só que em outros impostos também, o aluno ele deve, então, ter conhecimento de que momento o contribuinte ele pratica determinado fato gerador. Então, vamos à análise aqui das alternativas. Alternativa A. O ITCMD, neste caso, é devido na data da efetiva transferência da posse do automóvel. Alternativa B é devido da data da efetiva lavratura da escritura pública de doação. Alternativa C não é devido por se tratar de doação de bem móvel. Alternativa D não é devido, pois a doação não se tornou perfeita e acabada em virtude da ausência do implemento do evento previsto na condição. Então, de cara, depois de revisarmos aí alguns conceitos, qual seria a alternativa correta? Alternativa D, certo? O artigo 116 do CTN nos diz que, salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existente os seus efeitos, traz algumas hipóteses. Vou direto ao inciso 2º. Tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável. Artigo 117. Para os efeitos do inciso 2º do artigo anterior, e salvo disposição de lei em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais, que é o caso de Maria, reputam-se perfeitos e acabados, inciso 1º, sendo suspensiva a condição desde o momento do seu implemento. Então, nós aqui vamos lembrar que o ITCMD ele tem como fato gerador a transmissão da propriedade de bens e de direitos em decorrências ou de causa-mortes ou de uma doação, sendo que o momento de incidência deste imposto vai variar aí de acordo com a contextualização que, aqui no caso da nossa prova, que a banca trouxer. Então, aqui neste caso, considerando o artigo 117, inciso 1º, nós temos que o ITCMD dele não é devido, pois a doação não se tornou perfeita e acabada em virtude da ausência do implemento do evento previsto na condição. Certo? Mais uma questão. Projeto de lei ordinária municipal deseja criar tributo para custear a prestação do serviço público de iluminação das vias e logradouros públicos do município Alfa. O projeto prevê também que o tributo será cobrado na fatura de consumo de energia elétrica. Diante deste cenário, o tributo a ser criado poderá ser... mais uma perguntinha aqui relacionada às espécies tributárias. Nós estamos falando aqui de um tributo que vai custear a prestação de serviço de iluminação pública. A alternativa A nos diz que o tributo a ser criado aqui será a taxa de iluminação pública, mas sua arrecadação não pode ser feita na fatura de consumo de energia elétrica. Essa alternativa está errada. Há algum tempo, os municípios que detêm, então, a competência para instituir este tributo, que é, na verdade, a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública, nós chamamos de CIP ou COSIP, certo? Apenas os municípios do Distrito Federal têm competência para instituí-lo. Então, antes, os municípios eles estavam instituindo taxas para cobrar o serviço de iluminação pública. Só que nós sabemos, mais um ponto de revisão, que as taxas elas só podem ser cobradas quando se tratar, então, de um serviço específico e divisível,
iluminação pública é um serviço específico e divisível? Específico, eu quero dizer que o fisco ele consegue, então, enxergar o contribuinte que está fazendo jus, então, desse serviço? Parece que não, certo? Então, por isso, a Constituição, né, por via de emenda, tem agora o artigo 149A, que trouxe, então, a previsão dos municípios e Distrito Federal de instituírem a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública, sendo que o parágrafo único deste artigo nos diz que é facultada a sua cobrança na fatura de consumo de energia elétrica. E, neste caso aqui, então, a alternativa correta não é a A, porque não se trata de taxa. Vamos fazer a leitura da B. O tributo a ser criado poderá ser a contribuição de iluminação pública, sendo que a sua arrecadação pode ser feita na fatura de consumo de energia elétrica. Alternativa correta, alternativa B. Certo, pessoal? A FGV adora esse tema, sempre que possível aí, ela pula alguns exames, mas sempre gosta de cobrar CIP ou COSIP, artigo 149A da Constituição. Certo? Mais uma questão, então. Aos alunos que estão aí entrando agora, o material que nós preparamos, então, para tratar aqui nesta live, nós estamos resolvendo o último exame de ordem, está disponível aí no link, então, do nosso Instagram, certo? Mais uma questão: pequenos produtores rurais do interior do estado Alfa vendem sua produção de leite para uma indústria de laticínios localizada no município Beta, no mesmo estado. Por determinação em lei do estado Alfa, fica atribuída a tal indústria a responsabilidade pelo pagamento do ICMS vinculado ao fato gerador da etapa de circulação da mercadoria dos pequenos produtores rurais para a indústria, excluindo-se a responsabilidade dos contribuintes produtores rurais. Diante desse cenário, assinale a afirmativa correta. Mais um tema que a FGV adora: responsabilidade tributária. Este caso aqui, o contexto que a FGV trouxe retrata bem o que chamamos de substituição tributária. Então, a lei estadual, ela pode prever que contribuinte, diverso daquele que pratica o fato gerador, seja o responsável pelo recolhimento do tributo no lugar daquele, conforme já adiantado, daquele que praticou o fato gerador. Então, aqui neste caso, nós estamos diante de uma hipótese de substituição tributária. É importante que o aluno tenha conhecimento do artigo 150, parágrafo 7º da Constituição. E já que estamos tratando aqui de revisão, a substituição tributária, as mais comuns aqui para fins de prova do OAB, ela pode ser substituição tributária para frente ou para trás. Ela será para trás exatamente neste caso, quando, na verdade, eu tenho um produtor rural que é o primeiro da cadeia, nota, ele pratica o fato gerador de repassar a sua mercadoria para o próximo da cadeia, certo? Aqui neste caso, uma indústria de laticínios, e essa indústria vai continuar repassando. Então, este pequeno produtor rural, apesar de praticar o fato gerador, quem vai estar fazendo o recolhimento do ICMS? O próximo da cadeia. Então, nós chamamos que é substituição tributária regressiva, para trás. Por quê? Porque quem estava na frente acabou, então, fazendo o recolhimento daquele ICMS que se iniciou lá no início dessa cadeia aí de circulação, certo? Então, neste caso, a alternativa A indústria é substituta tributária, certo? No âmbito de uma substituição tributária regressiva, para trás. Olha aí a alternativa correta, certo? E a outra hipótese aí, então, só para fins de revisão,
é a substituição tributária progressiva para frente. Então, nós temos aqueles casos em que a montadora, ela pega o veículo e repassa até chegar numa concessionária. Legislação poderá prever, então, que o responsável pelo recolhimento do tributo dessa cadeia, montadora, concessionária, consumidor final, seja a primeira aqui da cadeia, a própria montadora. Então, o primeiro da cadeia vai fazer todo o recolhimento do tributo incidente da operação e a esse fenômeno aí, nós damos o nome, então, de substituição tributária progressiva para frente, certo? Mais uma questão, a última questão aí. José e João, eles eram sócios da Sociedade Empresária XYZ Limitada entre os anos de 2017 e 2019, cada um com 50% do capital social e poderes da administração. Em janeiro de 2020, João se retira regularmente da sociedade, alienando suas cotas sociais para Joaquim, passando este a exercer a gestão juntamente com José. Em novembro de 2021, é ajuizada uma ação de execução fiscal contra a sociedade empresária para cobrança de um crédito tributário relativo a fato gerador ocorrido no ano de 2018. No momento da citação, verifica-se que a empresa havia sido dissolvida irregularmente poucos meses antes, não possuindo mais bem. O procurador responsável pela ação decide requerer o redirecionamento da execução fiscal. Diante deste cenário e à luz do CTN, assinale a afirmativa correta. Mais uma questão em que a FGV, no mesmo exame, está cobrando aí do aluno o conhecimento no tópico de responsabilidade tributária. Ao fazer a análise dessa questão, o aluno ele deveria, então, estar ligado ao contexto. Como eu gosto de dizer, o aluno aqui em direito tributário, ele tem que ler com atenção e interpretar, sempre fazendo o link ali com as datas, porque a FGV ela vai tentar confundir. Só que neste caso aqui, vamos relembrar, então José e João, eles eram sócios de 2017 a 2019, certo? João, em 2020, se retirou da sociedade e alienou sua cota para Joaquim. Lá em 2018, eles foram, então, em 2021, depois da saída de João, eles foram citados em uma execução fiscal para responder a um crédito ali de 2018. Então, esse fato gerador ocorreu enquanto João, ele era sócio desta empresa, mas ele saiu e só depois nós tivemos, então, a cobrança. Só que ele trouxe aqui uma informação muito importante, porque ele trouxe que essa sociedade ela foi dissolvida irregularmente poucos meses antes da citação na execução fiscal. Aí, a partir deste cenário e à luz do CTN, assinale a afirmativa correta. Alternativa A. Apenas José e João respondem solidariamente em caso de redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular da sociedade. Alternativa B. Apenas José responderá pessoalmente em caso de redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular da sociedade. Alternativa C. Apenas a sociedade empresária XYZ responderá pela dívida tributária, não sendo possível o redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular da sociedade. Alternativa D. Apenas José e Joaquim respondem pessoalmente em caso de redirecionamento da execução fiscal por dissolução irregular. Aqui neste caso, então,
vocês precisam estar atentos ao que nos diz o artigo 135 do CTN e a súmula 435 do STJ. Neste caso, nós temos que o sócio-gerente, então, neste caso que era João, ele se retirou regularmente da empresa antes de ocorrida a dissolução. Nós sabemos que, muito embora o sócio-gerente, quando ele exerce então os poderes de gerência, na época em que a empresa ele deixou de cumprir suas obrigações, certo? Apesar dele ser o sócio-gerente, o STJ, olha aí, FGV cobrando aí um pouquinho de entendimento da jurisprudência, entende que não é possível redirecionar a execução fiscal neste caso. Por isso que a alternativa D diz que apenas José e Joaquim, ele retirou o João aí da responsabilidade, certo? O STJ possui sólida jurisprudência no sentido de que, nos termos do artigo 135, inciso 3º do CTN, não é possível redirecionamento da execução fiscal contra o sócio e o terceiro não sócio que se retirem da sociedade de modo regular e não deram causa à sua posterior dissolução irregular, e sem que haja a prática de qualquer dos atos previstos lá no artigo 135 do CTN, certo? Então fica aí como a alternativa correta da nossa última questão, a alternativa D. Não deixem de fazer a leitura do artigo 135, todos os seus incisos, súmula 430 do STJ e súmula 435 do STJ, certo? Alguma dúvida, pessoal? A professora Patrícia já está conosco aí. Teremos agora, então, a correção de algumas questões em processo civil, certo? A professora Ana perguntou, então, ideal é reler todos estes artigos e súmulas. É isso mesmo, professora Ana. A releitura, a revisão por via das questões nos remetem, então, certo, aos principais artigos, às principais súmulas e aos principais temas. Então, não deixem de estudar, certo? Vou adicionar a professora aqui, então, à nossa live. Deu tudo certo. Peraí. A câmera só tá um pouquinho virada. Aí. Calma aí. Agora foi certo. Tudo certo. Tudo bem? Prof. Tudo bem. E por aí? Tudo jóia, graças a Deus. Que coisa boa, né? A gente poder estar junto, poder participar, poder se ver um pouco também, né? Verdade. Sempre aí nas correrias dos cursinhos, dos nossos trabalhos. Nossa, nunca sobra um tempo graças a Deus. A gente nem pode reclamar, né? Eu estava conversando esses dias com uma amiga minha também, professora, e a gente falando, né? Ou seja, de novo a gente estava experimentando aqui em Brasília esse aumento de números de Covid, mas a gente está sobrevivendo, porque a gente tem uma alternativa para os nossos alunos que possibilita que eles estudem com qualidade, conseguem se organizar no tempo, conseguem estudar em casa. Então isso é bom, né? Isso é uma alternativa que deixa a gente muito feliz de poder entrar na vida das pessoas, fazer companhia a elas, né? E a gente poder, com isso, transformá-los, porque é tão gostoso, né? A gente vê nossos alunos agora advogando, a gente vê os alunos aprovados. Ah, é bom demais, né? É uma satisfação imensa e acho que só quem... Olha, gente, eu completamente maquiada. Eu tentando arrumar um filtro decente.
Aí eu vou aqui de princesa da Disney. Olha, gente, que espetáculo. Vou ficar aqui, ó, maquiada, gente. Adorei, prof. Olha, eu vou tentar sair então para que você fique mais à vontade com os alunos. Tema Tá muito bom, importante, processo querida. civil. E se cair Gente, tudo, adoro só filmes. retomar então a live, certo? Vamos Tá ver se bom, vai dar querida. certo. Obrigada, viu? Um Por beijo pra nada. você, muito carinhoso. Eu acho, professora, que é melhor você me tirar da live. Como é que eu vou Você te tirar da... consegue? Lá em cima, onde tem a setinha, Deixa eu ver. Ah, que tem eu remover. consigo sair, eu consigo ver quem está assistindo. Eu consigo sair, eu não consigo te remover, porque você que entrou. É verdade. Então, vamos finalizar essa e a senhora entra logo após. Pode ser? De novo Pode, com um novo ao vivo. combinadíssimo. Então, beijo. Pode. Fica aí, Boa gente. aula, Já pessoal. começamos. Isso aí. Tchau, Beijo, tchau. querida.